O que faço com esses números? O que faço com esses números? No vídeo anterior, eu falei sobre o conjunto dos números naturais, inteiros e racionais. Neste vídeo, para a gente finalizar essa parte de conjuntos numéricos, nós vamos ver então o conjunto dos números irracionais e o conjunto dos números reais. O conjunto dos números irracionais, que é representado pela letra I, ele é formado por todos os números decimais infinitos e não periódicos, ou seja, aqueles decimais infinitos que não possuem período. Ele também é composto pelas raízes não exatas, como por exemplo, a raiz quadrada de 2, que é um número irracional, a raiz quadrada de 3, a raiz quadrada de 7, a raiz cúbica de 7, a raiz quarta de 11, ou seja, as raízes não exatas são números irracionais. Só para se ter uma ideia, a raiz quadrada de 2 é 1,41, 42, 135, 623 e assim por diante. Dentro desse conjunto dos números irracionais, nós também temos alguns símbolos de letras gregas que representam números irracionais, como por exemplo, nós temos aqui o número π, que é um número irracional, nós temos aqui também o número φ. O número π está aqui representado em algumas de suas casas decimais, é 3,14, 15, 92, 65, 35 e assim por diante. E o número φ, que é conhecido aí como número de ouro, é igual a 1,61, 80, 33, 99 e assim infinitamente. Estes números aqui também não possuem período e são números na representação decimal infinita. O número φ também pode ser escrito assim, ó. Essas duas letras aqui então indicam o φ minúsculo. Tudo bem? Então agora que nós já sabemos o que são números irracionais, lembrando do seguinte: o que é um número racional? Um número racional, como nós vimos aí no vídeo anterior, são aqueles números que podem ser transformados em fração, ou seja, todo número racional pode ser escrito na forma de fração, mas nem toda fração é racional. Uma fração só é racional quando o seu numerador e o denominador são números inteiros com o denominador diferente de zero. Então aqui dentro desse conjunto nós também podemos ter frações em que o numerador e o denominador são números irracionais. Por exemplo, eu posso ter a raiz quadrada de 3 dividido pela raiz quadrada de 2, é uma fração, só que essa é uma fração irracional. Beleza? Agora o que nós vamos fazer? Nós temos então aqui todos os conjuntos que nós já estudamos até este momento, que é o conjunto dos números naturais, o primeiro que nós vimos, o conjunto dos inteiros e o conjunto dos racionais. Então, os números naturais são quem? Eu posso dar como exemplo 0, 1, 2, 3, 4 e assim por diante, correto? Depois, nós aí vimos no vídeo anterior que depois que foi descoberto o conjunto dos números naturais, existiam certas operações que nem sempre eram possíveis realizar aqui dentro. Então houve a necessidade de ampliar este conjunto. Por isso então criaram-se o conjunto dos números inteiros, que continha todos os naturais e aqui fora aparecia agora os negativos. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 e assim por diante. Da mesma forma, existem certas operações que não podem ser resolvidas nem aqui dentro e nem dentro dos inteiros, como por exemplo, as operações de divisão, de subtração, nem sempre são possíveis dentro desses dois conjuntos. Então houve a necessidade de ampliar esses dois, assim surgiu o conjunto dos números racionais, que tem todos os naturais, todos os inteiros e agora também as frações em que o numerador e o denominador são números inteiros com o denominador diferente de zero. Eu tenho os decimais exatos, eu tenho os decimais periódicos simples, tá lembrado? Eu tenho os decimais periódicos compostos e aí formou então
o conjunto dos números racionais. Como nós acabamos de ver agora, que os números irracionais são aqueles cuja representação decimal infinita não é periódica. Então, esse conjunto aqui eu tenho, por exemplo, 0,4, 5, 6, 2, 3, 7, 8, 5. Você viu? Ninguém repete. Eu tenho aqui a raiz quadrada de 5, eu tenho aqui a raiz quadrada de 8, por exemplo. Eu tenho aqui, como eu disse, o número π, eu tenho aqui o número φ. Tudo bem? Então, você pode observar que qualquer número irracional jamais será um número racional. Então, os conjuntos numéricos, na verdade, são divididos em dois grandes subconjuntos, que é o conjunto dos números irracionais e o conjunto dos números racionais. Qualquer número que é racional jamais será irracional, ou vice-versa. Qualquer número irracional jamais será racional. Então, o que são os números reais? Na verdade, os números reais são todos os números existentes, ou seja, quando eu pego e faço a união dos irracionais com os racionais, então eu acabei de obter aqui o conjunto dos números reais, que é representado pela letra R. É claro que existem certos números que não são reais, como por exemplo, 3 dividido por 0, ou seja, dentro dos reais não existe a divisão por 0. Uma raiz quadrada de um número negativo, por exemplo, raiz quadrada de menos 4, não é um número real. Portanto, existem algumas exceções que não são números reais. Mas tirando algumas dessas exceções, todos os outros números que nós vamos estudar até o segundo ano aí do ensino médio vai pertencer ao conjunto dos números reais. Então, só para finalizar, o que são números reais é a união dos racionais com os irracionais. Tranquilo? Para finalizar essa parte de conjuntos, ficou faltando então intervalos reais. Antes de mostrar para vocês quais são os tipos de intervalos reais, nós vamos prestar atenção em duas observações. Mas o que são intervalos? Subconjuntos do conjunto dos números reais podem ser representados utilizando a notação de intervalos nas formas geométrica e algébrica. Então, na verdade, intervalos são pedaços da reta real. Mas antes de ver isso daí, quais são os tipos de intervalos, olha só essas observações. Dentro desses intervalos, nós vamos usar a bolinha cheia, que é a bolinha totalmente pintada, e nós vamos usar uma bolinha vazia, que é essa bolinha aqui sem ser pintada. Toda vez que em um intervalo aparecer a bolinha cheia, que é a bolinha pintada, nós usaremos as desigualdades maior ou igual, menor ou igual, ou os colchetes normais. Então, sempre que aparecer essa bolinha cheia, é porque aqueles números que estão nos extremos do intervalo vão entrar no intervalo, eles vão pertencer, ou seja, vão fazer parte do intervalo. Então, tá aqui, o número entra no intervalo. A título de exemplo, nós temos aqui uma reta real, representei a reta aqui pela letra R, né, dos números reais. Aí, nessa reta real, eu tenho esse pedaço aqui da reta, né, um intervalo que vai de menos 2 até 3. Só que no menos 2 e 3 são os extremos do intervalo. Por que os extremos? Porque aqui nesse meio ainda existe uma infinidade de números, porque a reta é real. Mas olha só, nos extremos foram utilizadas as bolinhas cheias. Ou seja, se a bolinha é cheia, então para representar esse intervalo eu vou ter que usar as desigualdades maior é igual, menor é igual ou os colchetes normais. Então, como eu posso representar esse intervalo aqui algebricamente? Eu posso representar assim, ó. Neste intervalo, eu procuro todos aqueles números x, todos os números x, tal que esse número x, ele pertence aos números reais, certo? E ainda eu posso colocar essa observação. Com o número x,
ele tem que ser o quê? Maior ou igual a menos 2. Por que maior ou igual a menos 2? Porque a reta real, ela aumenta da esquerda para a direita. Então, ela está aumentando nesse sentido aqui. Então, estou procurando todos os números maiores do que o menos 2. Mas como tem a igualdade, o menos 2 também eu quero, então entra. Então, além de ser maior ou igual a menos 2, o menos 2 também pode. E, além disso, menor ou igual a 3. Pronto, são todos esses números. Então, eu quero os números compreendidos entre menos 2 e 3, de tal forma que eu vou aceitar o menos 2 e o 3 também dentro desse intervalo. Por quê? Porque as bolinhas são cheias. Então, eu posso representar esse intervalo assim, ou posso representar esse intervalo assim. Lembra? Como a bolinha é cheia, então eu utilizo os colchetes normais. Então, vou utilizar o colchete normal para o menos 2 e vou utilizar o colchete normal para o 3. Ou seja, quando eu tiver essa representação aqui e o colchete é normal, significa que esse número aqui, menos 2, vai fazer parte, vai entrar no intervalo, o 3 também entra no intervalo. Tudo bem? Agora vamos ver a bolinha sem ser pintada, que nós chamamos de bolinha vazia. Quando em um intervalo aparecer essa bolinha vazia, nós só podemos utilizar as desigualdades maior ou menor. E além de utilizar as desigualdades maior ou menor, os colchetes que nós vamos usar são invertidos. Então, ele é invertido para o extremo à esquerda e ele é invertido para o extremo à direita. E além disso, quando a bolinha também for uma bolinha vazia, nós podemos utilizar os parênteses. Então, quando aparecer colchetes invertidos, ou quando aparecer parênteses, ou quando aparecer as desigualdades maior ou menor, significa que aqueles números ali dos extremos não fazem parte do intervalo, ou seja, eles foram excluídos. Vamos ver um exemplo? Então, nós temos aqui uma reta real. Nessa reta real, então, eu tenho esse intervalo aqui, ó, que vai de 4 até 18. Uma observação é o seguinte: a bolinha vazia representa um intervalo aberto e a bolinhas cheias representa um intervalo fechado. Então, este daqui é um intervalo fechado e esse aqui é um intervalo aberto de extremos 4 e 18. Como que a gente pode representar esse intervalo aberto de extremos 4 e 18? Como a bolinha é vazia, eu quero todos os números compreendidos entre 4 e 18, mas o 4 e 18 não entra no intervalo. Então, eu quero todos aqueles números x, tal que esse x pertence aos números reais, porque a reta é real, com essa condição aqui, ó, que esse número x, ele tem que ser um número maior que 4, ou seja, o 4 não entra. Então, pode ser, como a reta é real, 4,01, 4,02, 4,5, 4,7, 5, 6, 7 e assim por diante. Só que o 4 não entra e, ao mesmo tempo, ele tem que ser menor que 18, ou seja, o 18 não entra. Por que o 18 não entra? Porque a bolinha é vazia. Então, vai ser aqueles números 17,99999 entra, 18 não, certo? Então, eu tenho essa representação. Mas como as bolinhas são vazias, eu posso também representar através de colchetes. E quando as bolinhas são vazias, os colchetes são invertidos. Invertidos para os extremos, ou seja, invertido para o 4 e invertido para o 18. E também posso representar, quando as bolinhas são vazias, através de parênteses. Ou parênteses para o 4, porque o 4 não entra no intervalo, e parênteses para o 18. Beleza? Tranquilo até agora? Então, sabendo dessas observações, vamos ver então quais são os tipos de intervalos. Mas olha só, antes da gente ver os tipos de intervalos, vamos considerar dois números reais quaisquer, A e B, com essa condição A menor que B. Então, nós vamos ver o primeiro intervalo real, que é o intervalo aberto. Lembra? Intervalo aberto é aquele que as bolinhas são vazias para os dois extremos. Então, a bolinha é vazia para a esquerda e é vazia para a direita. Então, eu quero esse intervalo aqui, ó, todos os números compreendidos entre A e B, certo?
Lembrando que A é menor do que B. Se A é menor do que B, nós sabemos que a reta ela aumenta da esquerda para a direita. Então nós podemos pegar esse intervalo aqui e representar ele dessa forma aqui, ó, algebricamente. Quais os números que eu procuro nesse intervalo? Eu procuro aqueles números x, tal que esse x pertence aos números reais, porque a reta é real, com essa condição aqui, ó. Eu quero os números x que são maiores que A, certo? Porque maior que A, bolinha vazia. Bolinha vazia eu só posso usar maior ou menor. Então, maior que A e menor que B. Então, eu quero todos os números maior do que A, ou seja, maiores do que A e menores do que B. Pronto, eu represento assim. Como as bolinhas são vazias, também posso representar por colchetes. Só que aqui os colchetes são invertidos. Invertido para A, invertido para B. Significa que A e B não vão entrar na contagem desses números aqui dentro do intervalo. E para finalizar, também posso escrever assim, ó, parênteses para A, parênteses para B. Pronto, essas são as representações de um intervalo aberto. Tranquilo até agora? Continuando, então nós vamos ver agora um outro tipo de intervalo, que é o intervalo fechado. Lembra o que é o intervalo fechado? É aquele em que os seus extremos, as bolinhas são cheias, bolinhas fechadas. Então, como que nós vamos representar esse intervalo? Lembrando que A e B são dois números reais quaisquer, com A menor que B, né? Então, nós podemos representar esse intervalo assim, ó. Este intervalo aqui, eu quero todos os números x, tal que esse x tem que pertencer aos números reais, com essa condição aqui, ó. Esse x, ele tem que ser um número, ó, bolinha cheia. Então, eu uso a desigualdade maior é igual, menor é igual. Então, x deve ser um número maior ou igual a A. Então, quando a bolinha é cheia, aquele número A vai fazer parte do intervalo. Então, ele entra e menor ou igual a B, porque a bolinha aqui no B também é bolinha cheia. Então, o A e B vão fazer parte desse intervalo. Posso representar também por colchete, ó. Como as bolinhas são cheias, então colchete normal para o A, colchete normal para o B. Tá aí esse intervalo fechado. Próximo intervalo. Esse é um intervalo fechado à esquerda, ou seja, bolinha cheia à esquerda, e aberto à direita, bolinha vazia à direita. Se é cheio à esquerda, o A entra. Se é aberto à direita, o B não entra. Então, esse intervalo é assim, ó. Eu quero todos os números x, tal que esse x tem que pertencer aos números reais. E com essa condição aqui, ó, a condição que eu tenho é que esse número x, ele tem que ser maior ou igual a A. Por que maior ou igual? Porque a bolinha é cheia para o A. Então, maior é igual a A e menor que B. Por que menor que B? Menor porque a bolinha é vazia. Quando a bolinha é vazia, eu só posso usar menor ou maior, lembra? Posso escrever esse intervalo também por meio de colchetes. Como o colchete aqui, ou melhor, como a bolinha é cheia para A, colchete normal para A, e a bolinha é vazia para o B, então colchete invertido para o B. Lembrando que nessa condição aqui, o que eu tenho? Que o A entra no intervalo e o B não entra. E outra forma também que eu posso representar é colchete normal para o A entra, e como o colchete é invertido para o B, eu posso substituí-lo por um parênteses. Então, esse intervalo também diz que A entra no intervalo e B não. Outro intervalo é o intervalo aberto à esquerda. Se é aberto, bolinha vazia à esquerda e fechado à direita. Então, à direita nós temos aqui o B, né? Então, se é bolinha fechada à direita, ou seja, o A não entra e o B entra no intervalo. Então, eu quero aqui todos os números x, tal que esse x tem que pertencer aos números reais,
com essa condição aqui, ó. Esse x vai ter que ser um número maior que A porque a bolinha é vazia, então A não entra, e menor ou igual a B, menor ou igual porque a bolinha é cheia, B entra no intervalo. Posso escrever por meio de colchetes também, como a bolinha é vazia para A, colchete invertido para A, como a bolinha é cheia para B, colchete normal para o B. Ou posso também escrever assim, como o colchete invertido também pode ser representado por parênteses, parênteses para A, colchete normal para o B. Que significa que o A não vai entrar no intervalo e o B entra no intervalo. E agora vamos ver as semirretas, né? Intervalos que representam semirretas. O que são semirretas? São pedaços da reta que possuem origem, ou seja, tem começo, mas não tem fim. Então essa semirreta aqui, ela tem começo em A e vai para o mais infinito, ou seja, vai para a direita. Então por isso que esse intervalo é uma semirreta direita. Por que direita? Porque vai para a direita e ela é aberta, porque a sua extremidade é uma bolinha vazia, com origem A, né? Que a bolinha A ali é a origem. Então nós temos assim, eu quero todos os números x, tal que esse x pertence aos números reais, e a condição que eu tenho é que é do A para a direita, do A para a direita é maior que A, mas como a bolinha é vazia, o A não entra, então com x maior que A, tá aí. Ou posso representar por meio de colchetes, né? Como a bolinha é vazia, colchete invertido para o A. Só que é do A para a direita e não tem limite, ou seja, é até o infinito. Só que para a direita é o mais infinito, então mais infinito. Só que como é o infinito, nós usamos sempre o colchete invertido para o infinito. Por quê? Porque o infinito, se você usar o colchete normal, aquele número ali entra, mas como o infinito, o próprio nome está dizendo não tem fim, então a gente usa o colchete invertido para o infinito positivo e para o infinito negativo. Posso escrever isso aqui também, ó. Como o A não entra, né, colchete invertido, eu posso usar parênteses para A e vai até o mais infinito, colchete invertido, ou parênteses para o mais infinito. E aqui nós temos uma outra semirreta com origem em A, e esse A, a bolinha é cheia, então é fechado. Por isso que nós temos uma semirreta, que é um pedaço da reta que tem começo, mas não tem fim. Ela começa no A, então é uma semirreta direita, porque essa semirreta vai para a direita, para o mais infinito. Ela é fechada porque a bolinha é cheia e a origem é A. Então eu posso escrever assim, ó. Eu quero todos os números x, tal que x pertence aos reais, e a condição é que esse x é um número que tem que ser maior ou igual a A. Ou seja, se é maior ou igual a A, eu quero todos os números maiores do que A, e A também eu quero, porque é maior ou igual a A, bolinha cheia. Posso escrever isso aqui também, ó. Como a bolinha é cheia, colchete normal para o A e vai até o mais infinito. No infinito sempre utilizamos os colchetes invertidos, certo? Ou posso escrever isso aqui, ó, colchete normal para A e parênteses para o mais infinito. E aqui nós temos agora uma outra semirreta, só que a origem é A. Só que essa semirreta vem para a esquerda, para o menos infinito. Então é uma semirreta esquerda, porque ela vem para o menos infinito. Ela é aberta porque a bolinha é vazia e a origem é A. Então a gente pode escrever esse intervalo é assim, ó. X pertence aos reais, né? Melhor, vamos escrever assim. X, eu quero todos os números x, tal que x pertence aos reais. Com esse x é do A para cá, bolinha vazia menor que A, ou seja, o A eu não quero, certo? Posso escrever assim também, como é do A para o menos infinito, então colchete invertido para o menos infinito, e desse menos infinito vai até o A. Como a bolinha é vazia em A, colchete invertido para o A.
ou podemos utilizar parênteses para o menos infinito e parênteses para o A. Ok? E aqui uma última semirreta, é uma semirreta esquerda. Por que semirreta esquerda? Porque ela tem essa origem aqui em A e vem para o menos infinito. Ela é esquerda e fechada, ó, você está vendo que ela vem para a esquerda, por isso que é uma semirreta esquerda, fechada porque a bolinha é vazia. Então esse número, cheia, né, no caso, bolinha cheia, e esse A entra no intervalo. Então com origem A. Então eu tenho todos os números x, tal que esse x pertence aos reais, e com essa condição aqui, x tem que ser um número menor ou igual a A. Então, nesse caso, eu quero todos os números menores do que A, e como A também entra menor ou igual a A. Por que que A entra? Porque a bolinha é cheia. Ou posso escrever assim, né? Colchete invertido, porque vai até o menos infinito. Ou seja, ela vem lá do menos infinito até chegar aqui no A. Então, é menos infinito e chega até em A. Como a bolinha é cheia, colchete normal. Ou posso escrever como infinito, sempre o colchete é invertido, no lugar do colchete invertido posso usar parênteses. Então eu tenho aqui menos infinito até o A, colchete normal. E para finalizar, nós temos aqui a reta real. O que é a reta real? É todo o intervalo. Então eu posso dizer que essa aqui é R, que esse intervalo pertence aos números reais. Então esse intervalo vai ser igual a quem? Daqui até o menos infinito, ou seja, ele vem lá do menos infinito e passa e vai até o mais infinito. Então é de menos infinito até o mais infinito, colchete invertido para os infinitos. Ou posso colocar também que isso daqui é parênteses para o menos infinito e parênteses para o mais infinito. Pronto, pessoal, a explicação aí de intervalos é tudo isso daqui. Eu não vou dar atividade agora nesse vídeo para não ficar muito extenso, mas eu prometo que já já eu posto um novo vídeo para vocês só sobre exercícios envolvendo aqui os intervalos, ok? Para vocês que não estão inscritos no canal, se inscreva e até a próxima!